Exatamente. Exatamente. Isso aqui é... Gente, daqui não foi nada novo. O que aconteceu? Ele pegou o que estava acontecendo, organizou, padronizou e jogou na Constituição. Tá? Por que jogou na Constituição? Para evitar, já coloca jogo lá e o Poder Revisor já valida isso. Agora é outra coisa, gente. Agora é regime de exceção. Agora aqui é calamidade pública. Aqui é o regime extraordinário fiscal. Essa aqui agora é o que aconteceu com a pandemia. Vocês entendem, gente, que com a pandemia mudou tudo. Então ele teve que agora dar o quê? Um novo regime jurídico para esse regime extraordinário. E esse novo regime fiscal está previsto no artigo 167b até o 167g. Vamos lá por partes? Vamos lá. Então, primeiro, durante a vigência de estado de calamidade, de âmbito nacional, pegadinha de concurso, é no município? É no estado? É coisa grande, nacional. Não, mas aqui está nacional. Decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República. Ok? A União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Então, é regime fiscal, financeiro e contratações, para atender as necessidades decorrentes somente naquilo que a urgência for incompatível com o regime regular. Aí fala nos termos dessa Constituição. Tudo aqui, ó. Bacana, então aqui, ó, regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações. Calamidade pública nacional, Presidente da República. Ok? Beleza. Gente, qual que é a primeira necessidade da administração pública para enfrentar uma pandemia? Compras. Não é isso? Parágrafo C. Compras, contratação. Então, no parágrafo C, no artigo C, instituiu o processo simplificado de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial de obras, né, serviços e compras. Então, pessoal, obras, serviços e compras. Por quê? Porque não dá para aguardar o processo regular. Com propósito exclusivo de enfrentamento, então você tem que, todas as compras, contratações tem que ser para o enfrentamento. E eu achei assim muito interessante essa palavra enfrentamento, né? Enfrentamento, gente, a gente utiliza essa palavra, nunca utilize isso na sua redação, porque significa guerra, combate, entendeu? Então, só se na sua redação, na sua prova discursiva, tiver algum contexto no texto orientativo de guerra, combate, entendeu? Aí você coloca enfrentamento, porque você está falando para o examinador que você conhece, você é uma pessoa culta. Então, enfrentamento é utilizado nesses momentos de calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos no período de duração. O Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial de obras, serviços e compras, que assegurem, quando possível, a competição de igualdade. Ó, quando possível, competição de igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 69, na contratação que trata o inciso 11, o teto. Tá? O que é o teto? 60%, 50%, tá? Do caput do artigo 37, aliás, desculpa, dispensada a observância do artigo na Constituição, de que trata o artigo 9, limitada a dispensa situações que trata o referido inciso, sem prejuízo dos controles dos órgãos competentes. Então é o quê? É regime de exceção. Segundo, tá? O que acontece? Vocês entendem, gente, que o nível de quantidade de contratação na pandemia aumentou bastante, principalmente na área de saúde? Não só saúde, também né, saúde é segurança, né? É fiscalização, né? Então há o quê? Há uma ampliação, né? Principalmente saúde. Então o que acontece? Ele vai ser uma exceção ao cumprimento da LRF. Isso que trata aqui o disposto na linha D. Ó, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo
com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e as suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem a despesa obrigatória de caráter continuado. Aí tem um vermelhinho aqui. Desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado. Ou seja, ele pode constituir todas as despesas, exceto de caráter, quantos anos? Acima de 2. Tá? Até 2 não é caráter continuado, só acima de 2. Ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental, que acarrete o aumento da despesa e a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária que decorra de renúncia de receita. Tá? Então, está liberando geral. O parágrafo único é aquela questão que dispensa a apresentação de certidão para contratação. Durante a vigência da calamidade pública, no âmbito nacional que trata o artigo 67b, não se aplica o disposto do parágrafo 3º do artigo 195. O que diz o parágrafo 3º do artigo 195? Vou fazer a leitura aqui. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Ok? É isso que aconteceu. Então, nesse regime de calamidade, as empresas estão desobrigadas à apresentação de certidões. Isso aconteceu com o Pronamp. Pronamp não é recurso federal? Se é recurso federal, você tem que apresentar todas as certidões. Então, várias empresas que estavam irregular, então, não, assim, em tese, não poderiam receber o dinheiro do Pronamp, mas todas receberam porque era um regime de exceção. E aí, o que aconteceu, gente? Ele fez uma medida provisória para isso. Tá? Não é um instrumento correto. Aí o cara já colocou direto o quê? Na Constituição, pronto, agora tá, regularizou tudo e vamos para frente. 167E. Fica dispensada durante a integralidade do exercício financeiro, que vigore a calamidade pública no âmbito nacional, a observância da regra de ouro. Aí. Você viu como a regra de ouro é importante, gente? Vocês perceberam aí, né? Como a regra de ouro é importante. Então, durante a calamidade pública decretada, ela está dispensada do cumprimento da regra de ouro. Tá? F. Durante a vigência da calamidade pública, ok, vamos lá, né? 1. São dispensados durante a integralidade do exercício financeiro, que vigora a calamidade pública, os limites e as condições das demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. Ou seja, esse inciso primeiro liberou geral para a União, fazer o seguinte, ó, adquirir empréstimos. Tá? A União pegou empréstimo, gente? Ela não pegou empréstimos. Ela fez dinheiro, né? O Banco Central tem esse poder? Tem. No começo da pandemia, ainda falei para meu pai, eles vão ter que usar o método antigo. Certo? E assim fez. Eu tinha que ter, né? Primeiro que não tinha nem onde buscar esse dinheiro, né? Então ele fez essa questão aí, tá, do dinheiro. Olha só, gente. Superávit financeiro. Tá? A regra do superávit financeiro. Excesso de arrecadação. Tá? O que acontece, gente, quando chega no dia 31 de dezembro? Os créditos orçamentários. O que acontece no dia 31 de dezembro? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Não é um ano que está autorizado? Volta para o Tesouro. Tá? Volta para o Tesouro. Essa é a regra normal.
O superávit apurado no dia 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento, aí está dando uma exceção, pode ser destinado à cobertura das despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública no âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Como é que ficou a saúde financeira dos estados e municípios com a pandemia? Péssimo, ruim ou ótima? Ótima. Você acha que gerou superávit financeiro? Todos os municípios geraram superávit financeiro. Por quê, pessoal? É simples. Os impostos é em percentual ou é em valores que você paga? Percentual. Não houve uma inflação aqui, uma inércia da inflação? A picanha era 50, foi para 110. Então o que aconteceu? O Estado, sem nenhum esforço fiscal, aumentou a arrecadação? Aumentou a arrecadação. Então aqui foi o quê? Foi um pulinho que o Constituinte fez. Olha, esse superávit financeiro, tá? Ele vai ser utilizado para pagar a calamidade pública ou para o pagamento da dívida. Tá? E também ele acabou se endividando com emissão de títulos, essas coisas, né? A lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública nacional. Ou seja, ele passou aí para a lei complementar, ter uma lei para regulamentar essa situação. O disposto no inciso 2, o superávit financeiro do caput desse artigo não se aplica às fontes de recurso. Vamos lá. As decorrentes de repartição das receitas dos estados, DF e municípios. Por exemplo, o imposto de renda e o IPI, né? E o IPI, os estados e municípios têm um percentual sobre essa receita, não tem? Então, o superávit financeiro da repartição das receitas são de receitas desses entes. Não podem ser apropriados. 2. Decorrentes as vinculações estabelecidas. Vinculações estabelecidas nos artigos 195, 198, 201, 212-A e 239 da Constituição. Gente, são 4 fundos que vocês têm que saberem, gente. Fundo da Saúde, tá? Fundo da Educação, que chama-se Fundeb, Previdência Social e o PIS/PASEP, que são esses aqui. O PIS/PASEP é o 239. Então, não a regra do superávit financeiro não se aplica a esses fundos. Destinados ao registro das receitas oriundas da arrecadação de doações ou empréstimos compulsórios, transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. Isso aqui já é um contrato, doação, né? Arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios. Nós nem temos empréstimos compulsórios, né? Vamos lá. Último artigo do regime fiscal. Na hipótese que trata o artigo 167b, que é o regime de calamidade, aplicam-se até o término da calamidade pública as vedações previstas no artigo 167 dessa Constituição. Ó, na hipótese da calamidade, até o término, as vedações do artigo 67A. Gente, o artigo 67A é outro mecanismo, não é isso? Mecanismo de ajuste fiscal. Uma coisa é o ajuste fiscal, o outro regime de calamidade. São duas coisas diferentes, né? Então ele está falando o seguinte, né, que vai aplicar. Ou seja, o artigo 67A, qual que é o propósito do artigo 67A? Reduzir despesa, não é isso? Beleza. Então o que ele falou? Está em calamidade. Vai liberar a despesa geral? Não. Então enquanto tiver calamidade, vai ser aplicado os 10 itens do artigo 167A. E claro, naqueles assuntos de despesas para enfrentar a calamidade, você vai ter as exceções que a gente estudou. É isso que diz aqui. Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência de efeitos não ultrapasse a sua duração, não se aplicam as vedações. Aí tem de pessoal, ampliação da despesa, né? Aqui ele está só completando aqui esse assunto aqui.
Na hipótese da calamidade, em linha C, né? O que trata, gente, o artigo 159, inciso 1, a linha C, tá? Ele trata o seguinte, né? Ele está tratando daqueles fundos constitucionais, que é o FCO, que é aqui do Mato Grosso, o FNO, que é do Nordeste, ele trata do FNE, que é do Norte. NO, Norte, NE, Nordeste. São 3 fundos constitucionais. Então, o que ele está falando? Que esses fundos, né? O que acontece aqui com o dinheiro dos fundos? Isso aqui tem que colocar a explicação. Ó, 2021. Ó, devendo a transferência que se refere... Esses fundos aqui, gente, eles recebem 3%, tá, do imposto de renda. É dinheiro para Dedéu. 3%. Tá? Ó, devendo a transferência que se refere àquele dispositivo ser efetuado nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação. Ou seja, se for em 2021, vamos colocar se foi 10 bilhões aqui, ó, não vai ser 3% em 2021. Qual que vai ser o valor? 10 bilhões, que é o mesmo do exercício anterior. Não é que não vai ter dinheiro dos fundos, mas vai ser o quê? O valor que foi executado no exercício anterior, último dispositivo. PEC emergencial paga. Fico até aliviado. É facultado aos estados, DF e municípios a aplicação das vedações referidas no caput e nos termos do artigo, até que tenham adotado integralmente, tá? Adotado integralmente e estarão submetidos às restrições do artigo parágrafo 6º, artigo 67A. O que é o parágrafo 6º? Aquele negócio que não pode contrair empréstimos de operações de crédito, tá? Enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Então, isso aqui é uma ampliação para os estados e municípios. Voltando agora para o material. Aí, ó, agora está certo, né, gente? Ó, artigo por artigo, 68, 67. Bom. No caso de 2 anos, é para quê? Não, a PEC emergencial, gente, ela foi aprovada esse ano, tá? Ela foi aprovada esse ano, a PEC emergencial. Ela foi uma forma até de regularizar o que estava acontecendo. E outra coisa também, né? O mundo está muito precavido. Quem garante que não possa acontecer uma outra desgraça dessa, né? Gente, artigo 68. Finalmente, estamos acabando aqui. O artigo 68 é o seguinte. Agora o orçamento está ok. Ele foi aprovado. Tá? Ele foi aprovado. Está em vigor. Chegou no dia 1º de janeiro. Ele está apto para ser utilizado? Não. Por quê? Ele precisa do quê? Do decreto de abertura do orçamento. Ele necessita da programação financeira. Vocês estão entendendo, gente? Está lá, 10 bilhões que é o orçamento. 10 bilhões. Ok? Então ele precisa ser aberto. Vai ter que ter a programação financeira. O ano tem quantos meses? 12. Então ele vai definir, ó, 1/12 da programação. Vamos supor, tá? Ó, você tem que sair da caixinha agora. O orçamento é de 12 bilhões. Quanto que vai ser por mês? Não. Não. 1/12 que é 12 meses de programação. Ele vai analisar, por exemplo, no mês de maio é o topo da arrecadação, vai ser 2 bilhões. Você entendeu? Então, essa programação financeira não é que é 1/12, né? Ele vai o quê? Ele vai decorrer, certo? Por exemplo, dezembro não paga o 13º? Então vai ser uma parcelinha mais aqui. Então esse 12 não é que divide por 12. Então por isso que tem que ter o decreto de programação financeira.
Porque o Poder Executivo vai analisar o comportamento da receita e o comportamento da despesa e tentar conciliar um ou outro. Tá? Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidos os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos e poderes serão-lhe entregues até dia 20 de cada mês, em 12º. Então ele vai receber 12 entregas. Oi? Estimativa, ele vai se programando. Então o que acontece aqui? Esse decreto aqui, gente, normalmente ele é publicado até 30 dias após a sanção da LOA. Então você tem que aguardar esse decreto, que chama-se apertura do orçamento, que é o quê? Da programação financeira. Onde ele vai o quê? Ele vai falar, dia 20, né? Todo dia 20. O que acontece com o órgão aí? Opa, vai cair um dinheiro maior no mês de julho. Então ele pode fazer um compromisso do órgão para quê? Para o pagamento no mês de julho. Então, com base na programação financeira, os demais órgãos fazem a sua programação também. Tá? Fazem a sua programação também. Entenderam, gente? Ok? Vamos aqui, assunto importantíssimo, 2 últimos assuntos da Lei Complementar 109, graças a Deus. Os 2 últimos assuntos. Tá? É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses do decimais. Tá? Então, o que acontece? O duodécimo é do órgão, gente. Ok? É do órgão. O recurso do fundo é outro tipo de repasse. Isso que está falando. Então, o duodécimo é do órgão, do poder. E se tiver um fundo, é outro tipo de repasse. Porque o fundo, gente, é o seguinte. O fundo já é automático. Não é aquele 0, tantos por cento da receita, nessas coisas, então ele não é duodécimo. Tá? Não é duodécimo. Então o fundo não é duodécimo. Agora vem uma coisa importante demais, gente. O saldo financeiro decorrente de recursos entregues de forma do caput desse artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro. O que é isso? No final do ano, aqui, exatamente isso, no final do ano, o dinheiro, o órgão não usou o recurso, para onde vai? Tesouro. Isso é regra. Fundo, segue isso. Você tem lá um fundo da educação, gente. Tem 1 milhão que sobrou no município de Várzea Grande. 1 milhão sobrou o fundo. 1 milhão. Volta para o tesouro ou não? Não, é dinheiro do fundo, é do fundo. Você não viu ali, fundo é fundo, duodécimo é duodécimo. Ok? Tá certo? Beleza. Entenderam isso, gente? Tá claro, né? Só que, então, regra geral, volta para o tesouro. Ok? Ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas do decimais do exercício seguinte. Então a novidade foi isso aqui. Em vez de você devolver o dinheiro, já bate. Por que isso? Janeiro fica sem orçamento, gente. Por que ele fica sem orçamento? Porque demora 30 dias para sair o decreto de programação. Janeiro também, a sociedade recebe serviços públicos, não recebe? Então, com a maneira de dar continuidade a isso, então ele corrigiu essa discrepância de deixar o quê? Deixar o saldo lá, depois você abate nos próximos duodécimos. Que aí ele já tem como dar essa movimentação. Não volta mais, mas é descontado. Pode voltar, né? Aí, Cefaz Ceará, CESP. Agora, o CESP, eu gosto do CESP nas questões de AFO, gente, muito tranquila, viu? Os poderes legislativo, executivo e judiciário, bem como em Ministério Público, cada um em ato próprio, nos 30 dias subsequentes, limitar empenhos e as movimentações financeiras dos montantes necessários para a obtenção do reequilíbrio orçamentário conforme estabelecido na LDO e na LRF. Ah, professor, eu não sei LRF.
Eu não sei essa questão. Gente, lembra que o conhecimento é integrativo. Gente, a situação financeira orçamentária, qual que é o poder que é responsável? Então o decreto é de quem? Quem que limita isso? O executivo. Ah, professor, o executivo pode limitar, professor, o dinheiro do judiciário? Claro. A função executiva, ele que sabe a receita e a despesa. Agora, ele vai ter que obedecer o quê? A LDO e a LRF. Inclusive, a LDO já lhe dá poderes para isso. Então, ele não precisa pedir para o judiciário, para o Ministério Público, nada, ele faz isso. Então, a questão está certa ou está errada? Errada. É erro de quê? De competência. É uma competência de quem fazer isso? Ele é do chefe do executivo. Agora, está errado. Eu sou o presidente do TJ. Eu quero aqui controlar o meu empenho. Eu posso? Posso, eu digito ali. Tá? Ele é o chefe de poder. Então, no âmbito dele, se ele quiser fazer um subcontrole, nada impede. Último artigo da Constituição. Nem acredito, né? Vamos lá. As despesas com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do DF, dos municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Agora, nós vamos tratar o artigo 169, gente, ele só trata de despesa com pessoal, que é a despesa mais importante. Eu não quero que os servidores públicos fiquem chateados. Gente, você não faz administração pública sem pessoas. Você não faz educação sem professor. Você não faz hospital, saúde, sem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assim por diante. Então, gente, a ação governamental, o negócio, vamos colocar assim, exige o quê? Pessoas. Então, por isso que é o principal gasto. Tá? Que lei que é essa? Essa lei já tem. É a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos para os limites. Infelizmente, não vai cair na prova de vocês porque é muito fácil. Mas você tem que ter noção, até para uma discursiva. Para fins do disposto do caput do artigo 169, a despesa total com pessoal em cada período de apuração em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir. União, 50%. Estados, 60%. Municípios, 50%. Boa. A pergunta foi, no período de apuração, quando que ocorre a apuração? Aí, eu já falei isso na aula, agora a gente vai fortalecer esse conhecimento. Nós temos 2 relatórios de controle. Nós temos o relatório resumido de execução orçamentária. Esse cara é bi ou é tri? Ou é quadrimestral? Bi, né? E nós temos o relatório de gestão fiscal que era cada quadrimestre. Esse cara aqui apura valores. Este cara aqui apura percentuais. Então, qual relatório que ele está se referindo? No relatório de gestão fiscal. Boa pergunta. Então, o que acontece? A despesa de pessoal ela é apurada a cada 4 meses. Pegando o gancho da pergunta, se há uma redução na arrecadação, ele vai ser o gestão fiscal ou vai ser o relatório resumido de execução orçamentária? Vai ser o relatório resumido de execução orçamentária, que ele é bimestral. Ok, então aumento de despesa, redução de despesa, de receita, queda de receita, vai ser no relatório resumido de execução orçamentária. Esse aqui é o relatório de gestão fiscal. Percentuais, né? Esses percentuais são 2 controles específicos, tá? É o controle da despesa com pessoal e o segundo da dívida pública. A dívida pública, você tem vários tipos de dívida pública. Tá? Certo? Dívida pública, que é um limite. Dívida pública de longo prazo, que é chamado de dívida pública consolidada. É até 3 vezes a receita que ele pode se endividar.
Não, a receita do Estado. A receita anual. Por 12 bilhões, então ele pode ser até... Então, tá? Até 3 vezes. Por quê? Porque a dívida de longo prazo é 20 anos, 30 anos, entendeu? Então ele tem como ela ser... A de curto prazo, até 1,2. Quem define esses valores? No LRF. A Receita. Tá? Quem define esses valores chama-se Senado Federal. Resolução 40 do Senado Federal, que tem esses dados aí. Bacana? Entenderam, gente? Isso aí eu vou ter que pesquisar, né? A pergunta foi, professor, como é que nós estamos hoje? Não tem ainda essa posição, tá? Porque ainda as contas públicas, as finanças públicas ainda elas não estão ainda no seu normal. Parágrafo 1º, gente. A concessão de qualquer vantagem ou aumento, remuneração, criação de cargos, empregos, funções, alteração da estrutura de carreiras, bem como admissão, contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos, entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. O parágrafo 1º, ele vai criar 3 requisitos, tá certo? Para a criação da despesa com pessoal. Ou seja, a despesa com pessoal só pode acontecer se atender esses requisitos. Aliás, 2 requisitos. Primeiro requisito: se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções da despesa com pessoal e os acréscimos delas decorrentes. Aí o que acontece aqui? Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções da despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrente. Quem que vai assinar essa declaração, gente? Tá? Isso aqui chama-se declaração, tá? Declaração de despesa, de dotação. É o ordenador de despesa. Eu já assinei uma dessa. Quando fui secretário de Segurança Pública, teve o concurso da PM, o concurso foi difícil, eram 500 vagas, passaram 250. Entendeu? Foi difícil essa prova. Se houver autorização específica na LDO, ressalvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, olha só, gente, né? O cara quer aumento. Onde que está escrito que tem que estar na LDO? Aqui. Tem que estar na LDO, previamente prevista, né? Agora o seguinte, na LDO, ele vai falar o valor do aumento ou o percentual do aumento? Exatamente. Na LDO vai falar o seguinte: estará previsto para a revisão geral anual dos servidores públicos um teto de até 5%. Significa dizer que o Poder Executivo pode conceder 5%? Não. Tá? Até 5%. Está autorizando até 5%. Tá? E aí já faz impacto sobre isso. Não, eu estou colocando exemplos. Né? Tá? Não, se colocou até 5%, não pode passar de 5%. Né? É isso. Agora, é isso, por exemplo, aqui no estado parece que são 7%, né? Que está na LDO foi 7% que foi aprovado, né? 6%? Inclusive o seguinte, na live de hoje, quem que assistiu a live? Não, 5%. Ele fez até matemática, que é 26 mil algumas coisas, mais 5%, não sei o quê. Ele falou 5%. Vocês assistiram mesmo, né? Gostei, né? Não? Decorrido o prazo estabelecido em lei complementar. Gente, aqui, ó. Aqui, ó. Decorrido o prazo estabelecido em lei complementar, referida neste artigo, 8 meses. Para quê? Voltar ao limite previsto. Se ele não voltar ao limite previsto, ele fica proibido de receber verba federal. Agora, nós vimos que nós temos o quê? As verbas impositivas. As emendas impositivas estão sujeitas a esse bloqueio? Não. É independente de qualquer coisa. Tá? Então, ele tem 2 RGF para voltar à despesa normal. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado em lei complementar, qual que é o prazo? 2, né? 8 meses, né? Adotarão as seguintes providências.
Então é o seguinte, tá tudo bem, eu tenho que voltar, mas eu tenho que reduzir minha despesa com o pessoal, não é isso? Então como que eu vou reduzir a minha despesa com o pessoal? Primeiro, redução em pelo menos 25% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. 20, desculpa, tá? Perdão, foi automático, tá? Então é 20%, tá? 20%, entenderam, gente? Primeira coisa, né? Segundo, exoneração de servidores não estáveis. Então, qual que é a primeira atitude? 20% de cargo comissionado de função. O que é um servidor não estável? Aquele concursado que está em estágio probatório. Quando ele é aprovado em estágio probatório, e ele tem um tempo de 3 anos, ele adquire a estabilidade. O que significa a estabilidade? Que ele não pode ser mandado embora por qualquer coisa. Aqui ele não foi confirmado, tá? Ok. Calma, gente. Por favor. Agora aqui é muita atenção aqui, muita concentração em mim aqui. Tá? Olha só. O parágrafo 4º já traz a possibilidade de demissão do servidor estável. Tá? Professor, você tem 20 anos, isso tem quase 20 anos que eu estou na luta desse negócio aqui. Já teve caso no Brasil bastante. Bastante, principalmente no Rio Grande do Sul. Tá? Graças a Deus, Mato Grosso está longe disso. Agora a gente vai ler o artiguinho. Hã? Não, não. Não, gente, ela está super envolvida na aula, né? Ó, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior, ó, não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar, referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que no ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto de redução de pessoal. Tem mais coisa aí, tá? Tem mais coisa. O servidor público estável, ele pode perder o cargo em quais hipóteses? Perder, não pedir para sair. Perder. Decisão administrativa, demissão. Decisão administrativa no PAD, primeira. Segunda, decisão judicial, ok? Insuficiência na avaliação de desempenho, que essa nunca aconteceu, que é o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. E a quarta hipótese, não, o estágio probatório, não, ele não foi confirmado ainda. Comigo aqui, silêncio, aqui, gente. A quarta hipótese é essa aqui, para a redução da despesa com o pessoal. De novo, servidor público estável pode perder o cargo, 4 hipóteses. PAD, decisão judicial, insuficiência na avaliação de desempenho e, finalmente, aqui na decisão. Não é qualquer tipo de crime, não, entendeu? É determinado, por exemplo, improbidade administrativa, pronto, bingo, entendeu? Corrupção ativa, passiva, né? Principalmente a passiva, né? Advocacia administrativa, tá? Então temos aí. O que diz a LRF? Tem mais coisa aqui, tá? Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá que ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes. Ok? Sendo que pelo menos 1/3 no primeiro, adotando, entre outros, as providências previstas, tal. Ó, entre outras, as providências, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Então, qual que é o prazo? 8 meses. 2 RGF. Agora, servidor público, o regime dele é CLTista ou
estatutário. Há recolhimento de fundo de garantia de tempo de serviço? Não. Quando um CLTista ele é mandado embora, porque aqui está sendo mandado embora, não é isso? Não é uma punição, é a tal da demissão sem justa causa. Ele está recebendo alguma verba. Quando o servidor do CLT ele não recebe uma verba, então essa verba vai estar aqui no parágrafo 5º. Aí. A ideia do FGTS, Fundo de Garantia, né? Ó, o servidor que perdeu o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Tá? Gente, o FGTS, qual que é o percentual? 8%. 8% vezes 12, dá quanto? 96, é um salário por ano. Um salário por ano. Então, a contabilidade do FGTS, né, pelo legislador lá de Getúlio Vargas, é o quê? A cada ano de serviço, no ato de uma despedida involuntária, ele recebe uma indenização. Então, ele trouxe aqui também para o estatutário. Justo, né, gente? Justo, né? Agora é o seguinte, no Brasil tem muita perseguição política. Oi? Sem justa causa. Impossível de ganhar. A pergunta foi, ó, eu estou respondendo para o pessoal de casa, ó, esse caso aqui é sem justa causa. Beleza. É sem justa causa por motivo de despesa, não está aguentando pagar o salário. Beleza? Tá? Se ele entrar na justiça, é impossível ele voltar pela reintegração. Por quê? Pela reintegração é do servidor demitido. Tá? Ele é demitido. Então a reintegração só cabe no servidor demitido. Demitido é quando ele apronta, né? Como seria justa causa. Tá? E aqui não tem como, porque aqui está muito amarrado, gente. Muito amarrado. Não. Não. Posso falar? Calma. A pergunta é, a estabilidade acabou com o servidor? A estabilidade acabou? Não. A nossa estabilidade não é absoluta. A nossa estabilidade ela é relativa. Relativa significa dizer o seguinte, que ela pode ser quebrada em determinadas situações. 4 casos. PAD, sentença judicial, insuficiência na avaliação de desempenho e por despesa com o pessoal, excesso de despesa pessoal. Então, nessas 4 e únicas hipóteses, ela poderá perder a estabilidade e ser mandada embora. Nesse 4º caso, que não depende, não é de vontade da administração pública nem do servidor, ela vai receber o quê? Um salário por ano. É isso que está dizendo isso. Tá? Agora, eu não quero jogar lenha na fogueira, mas a gente está com um tempinho aqui pelo meu cronograma aqui. Na PEC da reforma administrativa, a estabilidade vai ser mais mitigada ainda. Vai ter outras hipóteses de perda de estabilidade, se caso passar. Eu não vou entrar nessa seara, porque ainda é uma suposição. Não. Não. Assim, como é que funciona isso? O RGF. O RGF é um relatório de gestão fiscal. Aqui diz os percentuais. O Estado não é 60%? Beleza. Tá? Então, o que acontece? Bateu lá, deu 65%. Ele vai ter que reduzir isso em quantos RGF? 2. Se no segundo ele não fizer isso, o que vai acontecer com ele? O Estado vai ser penalizado. O Estado é obrigado a demitir? Não. Primeiro, ele coloca os 20% do cargo de comissão. Segundo, os não estáveis. E terceiro, somente o terceiro. Agora, se ele não quiser fazer nenhum dos 3, ele pode? Pode. Ele pode. Por quê? Porque ele tem autonomia. Só que o que vai acontecer com ele se ele não demitir? Ele para de perder, ele não vai receber mais recursos voluntários. Tá?
Não vai perder recursos voluntários. Não, não, agora é o seguinte, agora é o parágrafo 6º, agora você espera aí, tá? Vamos lá, quer falar aí, não? Posso continuar? Quem está falando? Ah, oi? Ele não foi demitido aqui, ele foi exonerado, tá? Pode falar. Boa pergunta, boa pergunta. Professor, ele pode voltar? Gente, aqui ele está sendo punido? Não. Ele vai ser exonerado e ele vai ter uma compensação financeira. É claro que o cargo é muito melhor do que a compensação financeira. Abriu no estado vizinho outro concurso do mesmo cargo. Ele pode concorrer? Pode. Ele não tem impedimento nenhum. Ok? Agora o seguinte, vamos falar o seguinte. Deixa eu terminar aqui, gente. Deixa eu terminar aqui. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Olha só. No Brasil, agora nem tanto, mas nós já tivemos muitas perseguições políticas. Tá? Então, o legislador, o constituinte, ele criou um mecanismo para barrar isso, que é o parágrafo 6º. O que pode acontecer? Olha, um prefeito mal intencionado quer eliminar um grupo de servidores públicos, ele vai lá, ele derruba a arrecadação do Estado, ele faz uma maquiagem lá, uma contabilidade criativa. Aí chegou, deu os 8 meses, não, eu tenho que mandar embora, você não vai receber recurso federal. Ele vai lá, escolhe lá as viuvinhas e manda embora. Né? Calma, calma, a gente vai falar para você isso aqui. Para evitar esse dispositivo, ele vai colocar assim, ó, o cargo objeto de redução previstas nos parágrafos anteriores do cargo efetivo será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Então, ele não poderá criar o cargo, ele será extinto. Então é o seguinte, professor, ele pode fazer isso? Vai extinguir o cargo de professor? Ele fica 4 anos aí, não pode ter 4 anos de provimento, não pode ter concurso por 4 anos para esse cargo. Então esse é o primeiro critério. Ele vai ter que ver qual o cargo que não vai atrapalhar a sua própria administração. Tá? Aí o seguinte, qual o critério entre A e B? Esse aqui não é um ato motivado? Não é um ato motivado? Então ele vai ter que descrever os motivos. E o ato administrativo vai estar vinculado a esses motivos. Então, se esses motivos forem falsos, e ele conseguir provar que foi uma perseguição, ele consegue derrubar, anular esse ato, e ele volta. Entendeu? Ele volta. Ele tem que colocar, ele vai ter que justificar os motivos. Aí, claro, eu entraria na justiça para questionar esses motivos, não o fato da demissão, porque está na Constituição, data a situação. Ok? Entenderam, gente? É os motivos. Não. Ele vai ter que colocar, olha, a gente vai mandar primeiro embora os mais novos, até 1 ano de estabilidade. Por exemplo, é um critério objetivo, não é isso? Mas isso não foi a Constituição que definiu. Isso quem que vai definir vai ser quem? Vai ser o chefe de executivo. Gente, mas olha, fiquem tranquilos, isso aqui é mais para prova de concurso. No caso do Rio Grande do Sul, algumas prefeituras fizeram isso porque a gente reclama da inflação, não reclama da inflação, gente? Tá? Gente, ó, nós reclamamos da inflação, não reclamamos da inflação? Eu não gosto da inflação também. Mas a deflação e a ausência de inflação, gente, é muito ruim. Tá? A inflação faz as coisas crescerem. Tá? Por exemplo, no Japão é deflação. Então, o que acontece? Vai estagnar a economia. Então, você tem que ter o quê? Um planejamento, você tem que ter toda uma economia voltada, né, para você poder se movimentar. Tá? Pessoal, estou um pouquinho cansado, amanhã a gente volta, tá certo? Lembrando que nós vamos ter aulas extras aí.